quando você estuda, você vê um contexto. Essa é a grande questão, um contexto. Qual o contexto que a gente vai ver agora? Nós vimos na história, gregos, romanos, navegações. O contexto desse momento que a gente vai ver agora é a reforma religiosa. E qual o contexto da reforma religiosa? O contexto é bastante dolorido. Algumas coisas aparecem, como, por exemplo, os hereges, como, por exemplo, a Inquisição. Professor, o que é herege, o que é Inquisição? É o que a gente vai ver daqui a pouco. O que é importante agora? Você vê o contexto. Esse momento da reforma religiosa nasce século XV, século XVI, isso é importante, entre séculos XV e século XVI, é o mesmo momento do renascimento cultural e científico, sobretudo na Itália, onde nasce, é o mesmo contexto das navegações. Veja que as coisas estão ocorrendo ao mesmo tempo. A história não ocorre de forma linear, como nós estudarmos. As coisas estão acontecendo. E o que é que foi a reforma religiosa? Nada mais, nada menos de que alguém ou algumas pessoas não concordavam com algumas questões da igreja, ou com alguns pensamentos. Quem não concordava, em geral, era colocado de lado, ou, às vezes, poderia sofrer sanções irreversíveis, como, por exemplo, a morte. Esse século, o século da reforma religiosa, é também conhecido como o nascimento dos Estados nacionais, que nós conhecemos como nações. Nesse momento, as nações, ao surgirem, que é o mesmo contexto da reforma, Papa e Rei passam a governar praticamente juntos. Papa e Rei passam a governar praticamente juntos. Claro que aqueles que discordavam desse tipo de governo, como, por exemplo, John Wycliffe, como, por exemplo, Jan Hus. Esses dois homens que eu acabei de falar foram homens que tinham um pensamento contrário ao pensamento da Igreja Católica da época. Eles queriam, desde aquele momento, realizar algumas reformas dentro da Igreja, coisa que não ocorreu. Um caso bastante complicado de se estudar, um caso bastante difícil de se ver, é o caso, por exemplo, do Jan Hus, que foi excomungado pela Igreja Católica. Excomunhão significava o quê? Excomunhão significava ser expulso da Igreja. E além de ser excomungado da Igreja Católica, ele também foi queimado vivo em praça pública, pelo simples fato de discordar de alguns pensamentos da Igreja. É nesse contexto que ocorre a reforma religiosa. Só que a reforma religiosa, ela não ocorre assim do nada. Já existia, como